Bora reagir aos jogos de ontem da Sul-Americana? Jogo do Santos, São Paulo, Grêmio e Vasco? Ajudar vocês, caso vocês queiram ver só de um time específico, o react, eu deixei aqui, tá bom? A imagem dos times que vão ser comentados no momento, tá bom? Mas antes de mais nada, eu vou pedir, implorar pra que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem, comentem qualquer coisa que vai me ajudar demais, não vai gastar um minuto do tempo de vocês, nem um centavinho pra se inscrever no canal. Mas caso vocês queiram ajudar o canal, eu vou deixar aqui um QR Code pra vocês ajudarem com Live Pix com a gente, tá bom, gente? E é isso! Vamos para as considerações de... E ontem o Santástico, hein, gente? Vou falar pra vocês, ontem foi aniversário do Santos e agora eu vou começar com um dos jogos mais polêmicos que nós tivemos ontem, porque assim... O Santos, ontem era aniversário do Santos, o Santos estava jogando com o time titular, todos os seus melhores jogadores estavam disponíveis, então tinha Moisés, tinha Gabriel Barbosa, tinha Neymar, entendeu? O melhor time do Santos estava jogando. Enquanto isso, o time do Recoleta, gente, é um dos piores times já existentes na face da terra. Eles não têm nem escudo no Google, só pra vocês terem uma noção. Eles estão brigando pra não cair no campeonato que eles estão disputando. Entendeu? Então eles foram, além deles serem um time horrível, é a primeira vez que eles disputam um campeonato sul-americano. É a primeira vez que eles disputam uma sul-americana e eles ainda foram com time reserva. Eles são horríveis, muito inferiores ao time do Santos e eles foram com time reserva. O presidente do time do Recoleta estava falando, ele tem 52 anos, é o presidente do time. Ele estava querendo jogar nessa partida, já que eles iam com time reserva, porque o time titular eles estão poupando para continuar jogando o campeonato do país deles lá, enfim. E o presidente do time de 52 anos estava falando que ele se candidatou pra jogar esse jogo porque ele queria se divertir ali com o Neymar em campo. Mano, pensa se esse cara joga e faz um gol. Bom, gente, ponto é, esse jogo tem tanta nuance, porque assim, cara, o time do Santos foi muito mal. Quando deu 3 minutos, entanto 4 minutos do primeiro tempo, mano, o Neymar me faz um golaço. E quem assistiu aquilo ali falou, caraca, hoje vai ser goleada do Santos. E era o esperado uma goleada do Santos, porque o time do Recoleta é muito ruim, entendeu? Mas aí vem Luan Pérez e me cava um pênalti, né, velho? E aí esse pênalti desestabilizou a equipe do Santos 100%. E aí depois foi uma sequência de erros. Segundo tempo ridículo. Primeiro tempo ainda tava mais ou menos. Mas segundo tempo, mano, muito abaixo. E aí o ponto é o que eu sempre falo, gente, amo o Neymar, mas porra, como que a gente defende? Bom, aniversário do Santos, ingresso caro, estádio lotado, todo mundo foi lá tanto pra parabenizar, né, o aniversário do time, quanto pra ver, né, ele jogando em casa, jogo lá na Vila Belmiro, entendeu? Estádio lotado pra ver Neymar e tudo mais jogar, porque jogou bem, né, no último jogo, começou bem esse jogo, mas aí depois desandou de um jeito, beleza, fez passe bom pro Gabriel Barbosa, não foi um dos piores jogos do Neymar até jogou bem, mas, gente, nada justifica perder pro Recoleta. Vocês entendem? E aí depois, no final das contas, cara, a torcida começou a cobrar. Que, mano, eles têm todo o direito do mundo de cobrar. Porque era esperável uma goleada nesse jogo, entendeu? E o time empatou com o Neymar em campo, entendeu? E aí a torcida começou a cobrar, né, que eles têm todo o direito do mundo, até porque o Neymar é a pessoa mais bem paga, mano, o CT tá na negociação por conta das dívidas do Neymar, entendeu? O Neymar pode receber o CT do Santos, entendeu? E aí, no final das contas, o Neymar saiu xingando a torcida. Pra caraca, discutindo com todo mundo. É o que eu falo. Fãs de Neymar, a bobice de vocês é ficar babando o ovo, literalmente, do nosso... Eu gosto muito do Neymar, amo o Neymar, mas assim... As pessoas ficam babando ovo e não tem atenção. Pra vocês terem atenção do Neymar, é só vocês criticarem ele, que no mesmo momento ele dá atenção. Entendeu? Gosto do Divo e tudo mais, mas tipo assim, cara, a torcida tava com todo o direito do mundo de questionar, de reclamar. Pra mim, foi o jogo mais vexatório de ontem, porque o Recoleta, mais uma vez, é um time péssimo. Entendeu? Tá brigando pra não cair. No campeonato deles ainda foi com time reserva, na casa do Santos, entendeu? Mano, são muitas nuances, mas é isso. Essa arbitragem brasileira que é ridícula, né, gente? Ontem teve jogo do Vasco e Audax Italiano lá em São Januário, né? Jogo com diversos tipos de polêmica, tanto de Renato Gaúcho, quanto do elenco do próprio Vasco, como da arbitragem também. Dizem, inclusive, que a arbitragem garfou propositalmente, já entrou com o intuito de garfar por conta do que o Renato Gaúcho fez, né? Porque, pra quem não sabe, o Renato Gaúcho, na semana passada, primeiro jogo do Campeonato da Sul-Americana, ele não levou o time titular e não foi, né,
pra participar desse primeiro jogo, ainda tirou uma foto dentro de casa, assistindo o jogo, comendo pipoquinha e tudo mais. E parece que, né, os maiorais ficaram bravos, muito bravos, inclusive queriam colocar uma multa pro Renato Gaúcho. Várias coisas foram estipuladas, né? Mas até por esse motivo que começaram a dizer que a arbitragem já foi tendenciosa, né, desde o início do jogo, tanto que ontem teve muitos lances polêmicos. Vou começar falando pra vocês que Renato Gaúcho ontem foi jogar com o time reserva, né, muito complicado, jogo lá em São Januário, estádio lotado para ver o time do Vasco jogar, né, esse jogo, e assim, o Audax Italiano nunca tinha ganhado de um time brasileiro, ou seja, era esperado que os caras do Vasco fossem melhores, até porque depois da chegada do Renato Gaúcho, beleza, vem de 5 jogos aí sem ganhar, mas depois da chegada do Renato Gaúcho, o time do Vasco começou a se entrosar mais, de certa forma, né? Tanto que eu acho muito triste esse negócio do pessoal começar, já tão pedindo a cabeça do Renato Gaúcho. Gente, eu acho a coisa mais ridícula do mundo esse negócio de cada erro que um técnico tem, ou às vezes que o próprio time tem, porque ontem o time do Vasco, cara, tava com uma preguiça gigante, entendeu? Já querer tirar o técnico, já quero pedir a cabeça do técnico. Gente, olha a quantidade de times que a gente tem aí de exemplo. O primeiro time foi o São Paulo. Tirou o Crespo e colocou o Roger Machado no lugar. Os caras estão me esperando qualquer oportunidade pra tentar tirar ele, porque o Dorival ficou livre, porque o Corinthians se juntou pra tirar o Dorival, e aí o que aconteceu? Entrou o Fernando Diniz. Então assim, Vasco, vocês querem tirar o Renato Gaúcho pra entrar quem? Tite? Vocês já não perceberam já que esse negócio tá feio, que os técnicos do Brasil tão complicados, entendeu? Vocês acham que, igual o Corinthians achou que ia trazer Galhardo, ou Felipe Luiz, ou, sabe, gente, pelo amor de Deus. Vamos esperar, pé no chão, a torcida tem todo o direito de cobrar. Mas assim, o time do Vasco ontem tava jogando, parecia que com 2 minutos o Puma já tava com preguiça. Já tava cansado. Tanto que o Vasco anda tendo um problema grave, porque sempre é no final do jogo que o Vasco diminui o desempenho, tanto que parece que os caras já pegaram o jeito do Vasco. Que no final do jogo, o Vasco tá sempre tomando gol no finalzinho do jogo. Entendeu? É muito complicado, mas assim, falando de arbitragem agora, cara, a arbitragem ontem foi extremamente tendenciosa. Em diversos lances, pra mim, nas 2 expulsões, tá bom? Porque o primeiro cartão do JP, pra mim, é questionável, porque um jogador foi pra cima do JP, tipo assim, ele meio que destabilizou. Da forma que ele foi em cima do outro jogador, beleza, né? Foi pra cima, mas assim, ele meio que caiu, ele meio que escorregou ali, pra falar a verdade. E no segundo amarelo, que foi no momento em que ele foi expulso, o VAR não quis chamar, né? O árbitro não quis chamar o VAR, mas eu acho, na minha opinião, que se ele chamasse o VAR, era mais provável do outro jogador ser expulso do que o próprio jogador do Vasco, né? O próprio JP ter sido, porque, tipo assim, cara, primeiro que ele encosta na bola antes, entendeu? O segundo amarelo. Primeiro que ele encosta na bola antes, segundo que ele não foi com essa violência toda, sabe? E no segundo lance, que foi o lance que teve, né, a expulsão e o pênalti, eu digo pra vocês que, na minha opinião, o pênalti foi plausível. O jogador vixe, esqueci o nome da benção. Bom, vocês sabem quem que eu tô falando. Ele realmente abraçou o jogador do Audax Italiano, entendeu? Então ali, é claro que o jogador do Audax Italiano também deu uma valorizada, se jogou no chão e tudo mais. Mas assim, ele aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, digamos assim. Agora, o motivo da expulsão do cartão vermelho aí, pra mim, que pareça, o Vasco começou melhor, mas depois tava jogando com 2 a menos, né, gente? Mas mesmo jogando melhor no primeiro tempo, o único chute que o Vasco deu no gol foi realmente o gol do Brenner, que inclusive, pelo visto, não vai pro Corinthians. É aquilo, né, gente? O Vasco perdeu muitas chances, então é aquilo que eu sempre digo pra vocês: quem não faz, leva. E o Grêmio, gente, jogou em casa contra o Desportivo Riestra. Eu já postei aqui pra vocês no short bem rapidinho falando sobre isso, mas assim, o time do Grêmio jogou em casa. O Desportivo Riestra é um time bem abaixo, né? Até argentinos já comentaram no meu post aí dizendo que, cara, é um time muito ruim, entendeu? Lá na tabela pros argentinos, né? É um time muito abaixo mesmo. É como se fosse um time de série C aqui pra nós, né? O Grêmio ontem podia ter goleado. No primeiro tempo eu não tava jogando muito bem, no segundo tempo deu uma melhorada, depois de algumas substituições também, né? O Grêmio teve muito mais posse de bola, teve 90% de posse de bola, enquanto o time do Desportivo Riestra teve 4 finalizações, enquanto o Grêmio teve 16 finalizações. A diferença é muito grande. Meu medo ontem foi do Grêmio levar, porque aquele famoso ditado que eu sempre digo aqui: quem não faz, leva, sabe? Mas o Grêmio, o que importava no final eram os 3 pontos, ganhou o jogo de ontem, entendeu? Luiz Castro teve ali alguns problemas, né? Porque começou ali com alguns jogadores
vezes existem alguns jogadores tipo TT, Bright White, que, cara, esses caras, eles são caros, mas eles não rendem, entendeu? Eles não merecem titularidade, diferente do enamorado, né? Enamorado, Carlos Vinícius, Amuso, né? Que foi, inclusive, quem fez o gol de ontem. Amuso é um dos melhores jogadores disparados do Grêmio. O cara é divo demais. O Grêmio joga no final de semana lá em BH contra o Cruzeiro, né? Então a gente tem que ver aí como que o Luiz Castro vai organizar esse time do Grêmio, né? Aí a gente vai conseguir ver realmente se o time do Grêmio tá conseguindo desempenhar bem e tudo mais, porque o time do Riestra era bem ruinzinho. E o Cruzeiro, por mais que tava vindo bem mal, agora com o Arthur Jorge começou a melhorar, né? Vamos ver qual vai. Por último, vamos falar de São Paulo, gente. São Paulo ontem jogou com os horríveis, brincadeira. O nome do time era Horrings. O jogo foi lá no Morumbi ontem. Cara, o público tava muito abaixo. Foi um dos jogos que, tipo assim, cara, foi quase ninguém no Morumbi ontem pra assistir o jogo do São Paulo, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra vocês, o pessoal tá querendo derrubar o Roger Machado, né? Se bem que, tipo assim, ontem o Roger, no desespero, ele acabou... Porque, pra quem não sabe, gente, pô, esse final de semana, o São Paulo perdeu no Vitória, cara, sabe? Tava jogando com time reserva, Luciano não pôde jogar, a galera não pôde jogar, não sei o quê. Ferreirinha, que era o melhor em campo, Roger foi lá e tirou ele. Então, assim, o pessoal já não gostava do Roger. Estão esperando a primeira oportunidade pra pedir a cabeça dele, entendeu? E o presidente do São Paulo tava conversando, inclusive, com o Dorival Júnior sem o Rui Costa saber. Ponto é... Roger Machado, sabendo disso, né, ele falou, é o quê, menino? Vou me resguardar. Então, o que que ele fez? Convocou todo mundo, entendeu? Ontem no jogo tinha Luciano, Marcos Antônio, Caleri, entendeu? Cara, o próprio Arthur, que tá jogando muito, né? Que é ex-Botafogo e tudo mais. Lucas Daniel, cara, todo mundo, o time do São Paulo em peso, entendeu? De certa forma, é aquilo, né? Isso pode trazer coisa boa, mas pode trazer coisa ruim. Marcos Antônio lesionou ontem, a gente não sabe se é grave, se não é grave, a gente vai ficar sabendo depois. O time São Paulo jogou bem. Questionável. Jogou mal? Questionável também. Não foi dos melhores jogos do São Paulo, mas não foi muito ruim, sabe? Caleri, melhor da partida pra variar, né, gente? Caleri fez as 2 assistências ontem, primeiro gol do Luciano, depois segundo gol do Arthur, que tava merecendo. Primeiro gol dele pelo São Paulo. Mas tava merecendo, porque desde que ele entrou no São Paulo, o cara vem jogando muito, absurdamente bem, entendeu? Cara, jogo bom lá no Morumbi, o que importa no final das contas são os 3 pontos, né? O time do São Paulo é o único time que ganhou as 2 rodadas aí pela Sul-Americana. O primeiro tempo foi morno pra ambos os times, mas no segundo tempo o São Paulo começou melhor. Aí no meio assim do segundo tempo, o time dos horríveis começou a melhorar. Tanto que eles fizeram um gol. Só que antes teve uma falta, né? Então, assim, a galera tava até comemorando, assim, e tal. Mas a falta já tinha sido marcada, o gol já tinha sido anulado, entendeu? E aí, depois, no final do segundo tempo, o São Paulo volta a melhorar. Finaliza esse vídeo, gente, enaltecendo o Caleri, né? Porque essa melhora de 2026, ela é muito na conta do Caleri. Porque desde que ele voltou, cara, o São Paulo mudou. Sinceramente. Muito ainda. Muito mesmo. Então é isso, gente. Bom, vale lembrar pra vocês que essa é a minha opinião. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esqueçam de, por favor, se inscrever no canal. Não vai gastar 1 centavo de vocês, nem 1 minuto do dia de vocês. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, compartilhem, comentem qualquer coisa que eu vou ficar muito